Começando a sala virtual de hoje, nós vamos estudar o juramento da família e nessa sala específica a gente vai fazer então a conclusão do estudo do juramento da família, ou seja, de todos os 8 itens do juramento que estudamos ao longo de várias salas virtuais. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente coloca aí o esboço para o reino do céu. Então, o que a gente pretende com essa tela? Basicamente, se a gente olhar tanto no conteúdo em coreano que está aí na sua tela, como também em português, o juramento da família, a premissa central deste juramento é nos conduzir, nos permitir formar famílias e na estrutura destas famílias podermos cada vez mais intimamente nos relacionarmos com Deus e neste fundamento, neste esquema, podermos estabelecer então o que a gente pretende, que é construir o reino do céu, ou como a gente citou em alguns itens do juramento, o Cheonilguk. Então, basicamente, de uma forma sucinta, eu poderia dizer que o juramento da família é o esboço, é o croquis, é o planejamento para que nós possamos construir o reino do céu. Se nós almejamos, se nós pretendemos, se nós buscamos estabelecer aqui na Terra, como famílias, o reino do céu, o juramento da família é a ferramenta, ela nos dá os ingredientes, ela nos propicia o material de construção com os quais nós podemos, de fato, edificar o reino do céu na Terra. É um resumo, é uma ideia sucinta, mas eu acho importante fazer isso porque ao longo de todo o estudo que fizemos de todos os 8 itens do juramento, talvez não tenha ficado muito claro. Então, volto a enfatizar, desde o início, quando buscamos fazer esse estudo do juramento da família item a item, basicamente a ideia sempre foi estabelecer uma ideia mais clara, colocar alguns conceitos mais substanciais para que cada um de nós, para que cada uma das nossas famílias possam ter realmente claro esse esboço, como realmente nós podemos sedimentar, como nós podemos de fato edificar o reino do céu na Terra. Vamos avançar para a próxima tela? Então, ainda falando aí sobre esse esboço para o reino do céu, ou seja, o juramento da família, a gente vai fazer aqui algumas considerações antes de fazermos de fato aquilo que eu falei no início ali, uma análise abrangendo todos os 8 itens. Nós vamos fazer essa observação percebendo que existe uma correlação, uma inter-relação, existe uma estrutura de congruência entre os 8 itens do juramento, permitindo que ele forme, na verdade, uma estrutura íntegra. Não são 8 itens separados, estanques, herméticos, sem uma inter-relação. Não, essa ideia tem que ficar bem claro que não é isso. O juramento da família, apesar de estar estruturado em 8 itens, mas eles têm alguns pontos que eles enfatizam, mas a interdependência e o interrelacionamento entre esses itens permite que nós possamos formar, então, isso que nós estamos dizendo aí, um esboço para o reino do céu. Vamos ali ao texto e a gente vai fazendo as ponderações. Os 8 juramentos do juramento da família são um esboço para as famílias buscarem estabelecer o reino de Deus em seus lares e comunidades. Seguindo com a lógica ordenada do primeiro juramento até o 8º, eles descrevem basicamente as formas como uma família verdadeira é formada e como também essa família cresce para a plenitude da vida com Deus. Neste capítulo final, nesta sala virtual final, onde encerramos essa sequência de estudos do juramento da família, vamos dar então uma visão global, uma visão mais abrangente do juramento da família, examinando o que ele nos diz sobre os valores da família verdadeira. Basicamente, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso olhando para 4 temas centrais, 4 ideias centrais acerca do juramento da família. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o reino de Deus, esse esboço para o reino de Deus que nós acabamos de mencionar. Segundo, o amor verdadeiro. Em terceiro lugar, as responsabilidades originais de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ou seja, aquele plano original que Deus havia estabelecido para Adão e Eva e que permaneceu como plano original para que todos os esposos e esposas, os personagens tipo Adão e tipo Eva, possam realizar ainda no mundo atual para o estabelecimento do reino do céu. E, finalmente, a família como o templo de Deus. Esse é um ponto bem interessante e ali vai ficar bem claro como o juramento da família como um todo se articula no intuito de construir, de edificar o que nós chamamos Cheonilguk ou o reino do céu. Tá claro? Podemos avançar? Então vamos lá, vamos para a próxima tela então. Seguindo então nessa sequência do estudo, nessa próxima tela a gente vai falar sobre um processo de caminhar com sabedoria. Ou seja, o reino de Deus é o início e o fim do juramento.
Se você olhar especificamente nos itens do juramento, desde o item 1 até o item 8, e especificamente esses dois itens, o primeiro item e o último item, a gente fala claramente sobre o reino dos céus. Por exemplo, a título de lembrança, quando a gente jura o primeiro item, ele diz assim: nossa família, como dona do Tionilguk, centralizada no amor verdadeiro, jura estabelecer o reino do céu na terra e no céu. Está lá a expressão reino dos céus. E a gente vai encontrar essa mesma expressão lá no oitavo item. Nós acabamos de estudar aí recentemente numa das últimas salas virtuais, quando a gente diz a mesma coisa lá. Nossa família, como dona do Tionilguk, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus, na terra e no céu. Então, vê que interessante? Desde o início e até o fim, e especificamente nesses dois itens, o item que inicia o juramento da família e o item que finaliza o juramento da família, o foco, o objetivo, aquilo que se busca é o reino de Deus. Isto não deve causar surpresa, obviamente, sendo que o Pai Mun ensina que a família é a pedra fundamental para a edificação do reino dos céus. Não tem como se construir o reino dos céus sem passarmos por essa etapa fundamental que é o estabelecimento de uma família verdadeira, uma família abençoada. Cada família, refletindo o amor verdadeiro de Deus, é um bloco edificador e também é a miniatura do reino. No reino de Deus, ele transmite o seu amor aos seres humanos através dos relacionamentos entre os membros da família. A gente vai observar isso nos demais itens, mas depois a gente vai comentar na sequência nas próximas telas. Se você se lembra, por exemplo, no segundo item a gente fala lá de realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, patriotas na nação e assim sucessivamente. Por exemplo, no item 3 a gente continua falando da estrutura propriamente da família quando nós juramos realizar perfeitamente os 4 grandes reinos, ou as 4 grandes realidades do coração e as 3 grandes realezas. Então, isso é só para enfatizar, mas eu vou detalhar isso melhor nas próximas telas. Então, vamos avançar para a próxima tela? Então, dentro desse processo de caminhar com sabedoria, a gente observa aí, né, os itens do juramento, colocamos ele de uma forma esquemática, para você perceber isso que eu acabei de comentar na tela anterior, você pode ver agora graficamente ali, né? Quando você observa, por exemplo, lá no alto do gráfico, o primeiro juramento onde a gente fala que estamos buscando a nossa terra natal original, basicamente, como nós acabamos de falar, ele diz lá que nós devemos estabelecer o reino dos céus na terra e no céu, e indo lá para o oitavo item, né? Lá quando falamos sobre a unidade completa em amor, principalmente no finalzinho do juramento, quando a gente encerra falando, né, que estamos jurando realizar perfeitamente a esfera de libertação e assim sucessivamente, até chegar na expressão pelo ideal de unidade entre os pais celestiais e o homem, ou seja, pela unidade entre Deus, os pais celestiais e o ser humano. Mas a ênfase ali também é ao reino do céu, é aperfeiçoar o reino de Deus, também enfatizado nesse oitavo item. Vamos ao texto e a gente vai entender melhor aí essa estrutura esquemática que a gente colocou aí na sua tela. O primeiro juramento nos chama para edificar o reino de Deus na terra e no céu, como eu acabei de comentar, enquanto lá no oitavo juramento aperfeiçoamos a esfera de libertação interna e externa, ou como a gente também estudou especificamente no oitavo juramento, liberação e completa liberdade do reino de Deus na terra e no céu. A repetição, então, da expressão reino de Deus na terra e no céu indica que o processo que começou lá no primeiro item do juramento passa a ser concluído, o objetivo é concluí-lo no oitavo juramento. Cada um dos 8 itens, passando ali, seguindo na sequência o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, a gente vai observar que é um passo ao longo deste processo, ao longo deste caminho, desde o anúncio do reino, que está lá no primeiro juramento, até a sua conclusão, a sua substancialização no oitavo. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Se você perdeu, se você não viu ali o estudo do oitavo juramento, fica aí a sugestão para você rever. Quando nós estudamos ali aquela expressão esfera de libertação interna e externa, nós enfatizamos bastante a expressão em coreano, onde aparecia lá Sukban Kongwa, Reban Kongul. Então ali ele fala, na verdade, são 2 expressões que a gente destacou aí no texto grifado na tela. Liberação e liberdade, completa liberdade. Nós deixamos claro lá no estudo que liberação se refere ao processo de liberação que o ser humano precisa passar e até mesmo o próprio Deus passa ao longo da providência da restauração, buscando alcançar a completa liberdade. É o estágio final que o ser humano, depois do processo da restauração, e o próprio Deus também, por conseguinte, pretendem alcançar, que seria esse estágio de completa liberdade.
a consumação, então, voltando àquilo que a gente acabou de ler ali no texto, a consumação ou a conclusão daquele ideal lançado lá no primeiro item, está edificar o reino de Deus, agora concluído ou aperfeiçoado no 8º item. Voltando ali no texto, o primeiro juramento declara a intenção da família de buscar o reino, o qual ele chama a terra natal original. Quando a gente jura lá no item primeiro do juramento, ele fala, né, pela restauração da terra natal original. Cada família se esforça para elevar o ambiente de sua terra natal, tornando-o um lugar onde famílias divinas podem se sentir em casa e apoiadas pelos bons valores da comunidade. Elas buscam recriá-la à semelhança do Éden, a partir do qual a família original de Adão e Eva foi expulsa muito tempo atrás. Então, basicamente, é só uma revisão especificamente relacionada ao item 1 do juramento, quando falamos ali sobre buscar a terra natal original. Vamos avançar para a próxima tela para a gente seguir passar pelos demais itens do juramento. O segundo e terceiro juramentos descrevem as qualidades de uma família verdadeira, as características que a tornam apta para entrar no reino. Só um parênteses para lembrar, né? Você lembra o conteúdo do segundo e terceiro juramento? O segundo fala que nós juramos realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, patriotas na nação, santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmos. Você se lembra? No terceiro item, ainda dentro do escopo da família, ele já enfatiza outro aspecto, ou seja, as esferas, as realidades, os reinos que estão contidos dentro do escopo da família. Lá no terceiro item, nós juramos realizar perfeitamente os 4 grandes reinos do coração. Também juramos realizar as 3 grandes realezas e também juramos realizar o reino da família real. Então você vê, ali é o escopo da família, onde nós buscamos primeiro uma conexão vertical com Deus através do amor, né, como está ali no gráfico, um eixo vertical de amor com Deus, e depois estabelecendo isso na esfera horizontal, no escopo da família, dentro das 4 realidades do coração: o amor filial, o amor fraternal, o amor conjugal e, finalmente, o amor paternal. Voltando ao texto. Entre as qualidades de uma família verdadeira, a mais importante é o amor, verticalmente expresso no serviço dedicado aos pais, à comunidade, à nação, ao mundo e a Deus, o que está descrito lá no segundo item, filhos de piedade filial na família, patriotas na nação e assim sucessivamente. E depois, de forma horizontal, expresso nos relacionamentos íntimos familiares dentro do lar. É aquilo que a gente viu ali no terceiro item, quando a gente fala lá os 4 grandes reinos ou as 4 grandes realidades do coração. No reino de Deus, a família não está limitada à sua família e também aos familiares próximos apenas. O 4º e 5º juramento, então, ele descreve o quê? Ele começa a ampliar esse escopo. Partindo do escopo da sua família, ele vai começar a se expandir. A gente até mencionou alguma coisa no segundo juramento quando falamos do patriota na nação, do santo no mundo. Mas especificamente no 4º e 5º juramento, ele vai descrever a participação de uma família verdadeira na família universal, abrangendo toda a humanidade. Então lembra o que diz lá o 4º juramento? Nós juramos realizar perfeitamente um mundo de liberdade, um mundo de paz, um mundo de unidade e um mundo de felicidade, através da criação de uma grande família em nível cósmico, ou seja, já não é mais só a minha família, a sua família, a família do outro. Somando as nossas famílias, nós vamos criando cada vez maiores escopos, ou seja, a nossa comunidade, daqui a pouco o nosso bairro, a nossa cidade, o estado, a nação, o mundo, o cosmos como um todo. E ali o texto segue dizendo, e não somente os familiares vivos, mas também as almas, os nossos antepassados, que fizeram a passagem para o mundo espiritual eterno. E isso está bem claro lá no 5º juramento, quando nós falamos sobre unir céu e terra, né? Nós juramos lutar diariamente por um maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto. Lembra disso? Então, se você observar, é o que está ali no gráfico. O 4º item fala sobre a família universal e o 5º item fala exatamente dessa unidade entre o mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto. Vamos avançar para a próxima tela? Então, o espírito e a prática para a construção do reino são descritos agora especificamente no 6º e no 7º juramentos. Ou seja, o que fala basicamente o 6º item? Lá no 6º item a gente fala, olha ali no gráfico,
espalhar as bênçãos de Deus. Basicamente é quando nós juramos multiplicar as bênçãos do céu para o nosso próximo. Lembra? Está lá no 6º item. Sendo a família que representa os pais celestiais e os verdadeiros pais, e que pode mobilizar a fortuna celeste. A sala virtual específica, inclusive esclarecemos o que significa essa fortuna celeste. E o 7º item, quando nós falamos ali de criarmos a cultura do coração, quando juramos através da vivência para servir os outros, criar um mundo da cultura do coração conectado com a linhagem de sangue original. Quando mais e mais pessoas são criadas em famílias abençoadas, onde desenvolvem o hábito e também a tradição de viver para o benefício dos outros, o reino da cultura do coração, descrito lá no 7º item, se desenvolverá como uma ética social. Na cultura do coração, amor verdadeiro é valorizado acima de qualquer coisa, independente de posição, situação econômica, conteúdo acadêmico. O amor é o aspecto primordial, é a medida que vai definir a sua estatura e a sua envergadura como um filho ou como uma filha de Deus. E por fim, o 8º juramento ilumina o objetivo final de todo esse conteúdo. O reino aparece em toda a sua glória, preenchido com suas joias mais radiantes, famílias verdadeiras. Este é um tempo de realização, quando toda a criação se regozija na liberdade da glória dos filhos de Deus, como disse lá o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos avançar para a próxima tela? Amor verdadeiro, a espinha dorsal dos valores da família verdadeira. Isso é importante e aqui eu já gostaria de fazer uma revisão. Se você não assistiu, assista novamente as 2 primeiras salas virtuais desta série, quando nós estudamos as premissas do juramento da família. Entre elas está lá aquele aspecto que se repete nos 8 itens do juramento, né? Nós falamos sobre nossa família, dona do Chonelguk, centralizada no amor verdadeiro e a expressão jura. Então, esses são os aspectos fundamentais. São as premissas que definem e que estruturam como espinha dorsal os valores da família verdadeira. E ali está o amor verdadeiro, né? Centralizada no amor verdadeiro. Uma família verdadeira existe e se esforça somente centrando no amor verdadeiro. Ela expande sua influência para o mundo através do amor verdadeiro. Ela forma o reino de Deus com o amor verdadeiro. O lema do Pai Moon para o ano 2000, ele transmite bem esse conceito. O lema, qual era o lema? O lema era: a expansão cósmica do amor verdadeiro é a perfeição do novo reino do milênio. Ou seja, ali está resumido o juramento da família. A expansão do amor verdadeiro, aquilo que você desenvolveu na família, herdou verticalmente lá no 2º juramento. No 3º juramento, aplicou na estrutura horizontal dentro dos 4 grandes reinos do coração. E expandiu isso depois, passando, por exemplo, pelo 6º juramento, multiplicando a bênção de Deus para o nosso próximo. No 7º juramento, criando a cultura do coração através do viver para servir os outros. Então, essa expansão cósmica do amor verdadeiro vai permitir a perfeição do novo reino do milênio, ou aquilo que nós almejamos ao jurar o juramento da família, o estabelecimento do Chonelguk, a construção, a edificação substancial do reino de Deus na Terra. A esta luz, então, podemos entender porque cada um dos 8 juramentos no juramento da família termina com as palavras centrando no amor verdadeiro. Essa premissa, né? Nossa família, dona do Chonelguk, centralizada no amor verdadeiro. E aí vem aquilo que nós juramos em cada um dos 8 itens. Vamos avançar para a próxima tela? Nesse esquema aí que aparece na sua tela, então vai ficar mais enfático aquilo que a gente está falando, que o amor verdadeiro é a espinha dorsal dos valores da família verdadeira, né? Usando esse modelinho aí do peixe, né? Você observa ali na coluna vertical, a espinha dorsal desse peixe é o amor verdadeiro. E aí a gente vai observando item a item do juramento, né? O item 1, o item 2 e assim sucessivamente, aquilo que ele tem como premissa central ali naquilo que nós estamos prometendo e aquilo que nós podemos estabelecer de fato, concretamente, através daquilo que nós buscamos. Por exemplo, ali só para exemplificar, no item 1 ele fala, buscar a nossa pátria original. O objetivo é estabelecer o ideal da criação. Então, basicamente, essa é a correlação. Eu vou ler o texto e a gente vai fazendo as considerações em relação a essa figura.
A figura aí ao lado utiliza a imagem de um peixe para ilustrar a centralidade do amor verdadeiro numa família verdadeira. Se amor verdadeiro é comparado com a espinha dorsal, então as muitas costelas e músculos que se estendem a partir desta espinha dorsal, o amor verdadeiro, representam os diferentes aspectos da vida familiar. Então estão ali, colocados como espinhas a partir da espinha dorsal, estão ali os 8 itens do juramento. Então, a espinha dorsal contém a medula espinhal, o nervo central que coordena os movimentos de todas as partes. Mesmo assim, amor verdadeiro é a motivação e o poder mobilizador para cumprir cada uma das responsabilidades de uma família. A cauda do peixe se movimenta pela água, impulsionando o peixe para frente. Se você observar basicamente ali no finalzinho do peixe, tem ali amor absoluto e unidade em amor. Quando a gente fala, por exemplo, lá dos aspectos de fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, e especificamente no 8º item do juramento, quando falamos ali sobre a unidade, o ideal da unidade entre os pais celestiais e os seres humanos, então essa unidade em amor, o amor absoluto e a unidade em amor entre Deus e os seres humanos é a cauda que vai fazer com que todo o restante do corpo possa andar para frente. Então, essa unidade do amor absoluto entre o ser humano é essa cauda que faz com que toda a estrutura possa avançar, possa se desenvolver. Da mesma maneira, as últimas cláusulas, os últimos itens do juramento da família, chamam pelas atividades que impulsionam a família para níveis maiores de realização para o reino de Deus. Amor verdadeiro, que viaja mais rápido do que a velocidade da luz, fornece o equilíbrio e poder que capacita a família a alcançar o mais elevado objetivo. Então aqui é só uma estrutura para você perceber de uma forma esquemática como funciona o juramento. Essa estrutura que aparentemente está ali de forma estanque, talvez individualizada, na verdade é uma interpretação errada. Ele faz parte de um todo, faz parte do corpo. Então quando nós falamos juramento da família, eu preciso perceber que cada um dos itens que eu recito, apesar dele pontuar uma questão, ele na verdade está inserido num todo. Eu não consigo fazer uma parte que não possa depois desencadear o outro, que vai depois se apoiar no anterior, e eu preciso e assim sucessivamente, Então essa é a sequência, esse é o objetivo, e o esquema procura na verdade mostrar isso para a gente de uma forma mais clara, Vamos avançar para a próxima tela? Esse é o ponto ali final ali desses 4 itens que a gente está analisando, A família como um templo de Deus. Então aqui vem o resultado final de tudo isso. Como eu falei lá na primeira tela, o juramento da família seria como uma receita de bolo, onde você tem os ingredientes, sem os quais eu não consigo chegar no resultado final. Ou então um plano de uma construção, onde eu vou descrever não apenas as medidas da casa ou da estrutura que eu pretendo edificar, mas também todos os elementos, os materiais necessários que eu vou precisar para edificar essa estrutura, essa casa, essa construção. Então, cada família verdadeira é um templo de Deus. Salomão edificou um templo feito de pedra, mas como Estevão disse, lá no livro de Atos, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. As Escrituras também afirmam que cada indivíduo é um templo de Deus. Como Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando os fiéis se reúnem para adorar, eles constituem uma habitação adequada para Deus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então está claro para você que a estrutura do templo é apenas uma alusão que nós pretendemos fazer com relação à família. A família é o templo de Deus. Essa é a estrutura que eu preciso edificar. Quais os ingredientes que eu preciso para que essa família seja uma família verdadeira? Quais os elementos eu preciso utilizar na edificação dessa família verdadeira para que ela seja de fato a morada de Deus? O ambiente adequado, o templo sagrado onde o Espírito e a presença substancial de Deus pode se fazer. Pedro considerava os fiéis como pedras vivas. Sois edificados casa espiritual. A perspectiva, então, dos valores da família verdadeira é que Deus fica satisfeito por habitar em cada um dos nossos templos familiares. Tá claro isso para você? Então vamos fazer aí um esquema melhor para você perceber o que eu quero dizer quando eu falo sobre o templo de Deus. Vamos para a próxima tela?
Nessa nova tela aí você pode observar aí ao lado e a gente vai explorar bastante esse gráfico. Então fica tranquilo, não precisa se preocupar em tentar observar e ler ele ali, que a gente vai fazer junto essa análise desse esquema aí. Mas basicamente assim você consegue perceber nesse esquema aí que nós estamos construindo um templo. Essa é a família, é o templo que nós estamos falando. A família verdadeira é o templo de Deus. Então a família como templo de Deus, como juramento no que diz respeito a fornecer para a gente ingredientes para construir esse templo de Deus, como juramento contribui. Vamos fazer isso agora de uma forma esquemática, revendo tudo aquilo que a gente já falou detalhadamente nas salas virtuais, estudando cada um dos itens do juramento. Vamos ao texto então? Além disso, toda a humanidade foi criada para viver como uma única grande família, abrangendo todas as famílias na Terra e no mundo espiritual. Quando derrubamos as barreiras que romperam a família humana, então todo o universo se tornará, de fato, uma grande família cósmica, como a gente até menciona no item 7 do juramento. Este será o templo sagrado cósmico de Deus, como está lá no livro de Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então, basicamente, aí, só para a gente dar uma ideia geral, inicialmente, a figura aí ao lado ilustra a estrutura de cada família, a estrutura da minha família, a estrutura da sua família, a estrutura de cada uma das nossas famílias, como famílias verdadeiras, e também dessa grande família universal que nós almejamos construir em conjunto, como um templo de Deus. Vamos então examinar detalhadamente esse desenho e observar o que cada item do juramento contribui na edificação desse grande templo, a família verdadeira. Então vamos avançar para a próxima tela? Nessa tela eu gostaria que você já começasse a observar ali nesse gráfico ao lado a base, lá no fundo, a primeira base mais profunda na construção e na edificação desse templo, está lá escrito Deus e Cristo, o fundamento do amor, vida e linhagem de Deus. Jesus disse que um homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Deus é a rocha de Israel. Cristo é chamado também a rocha e a pedra fundamental. Então, nenhum lugar é adequado para o fundamento da família, além do alicerce que nós colocamos ali, ou seja, Deus e a substância de Deus na terra, Cristo, o Messias, o Salvador. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o Messias, o Cristo Salvador. E na nossa era, o Senhor do segundo advento, os verdadeiros pais. Jesus disse falando de si mesmo, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Ao erigir então o templo, isto é, a família verdadeira, nós começamos a partir de Deus e a partir de Cristo. E é assim que nós começamos o juramento. Nós buscamos estabelecer o reino do céu na terra, o ideal original da criação. Quando nós falamos o ideal original da criação, nós estamos falando de quem? Estamos falando de Deus nas entrelinhas, porque quem estabeleceu esse ideal? Quem é que criou? Quem estabeleceu a meta para que cada uma das famílias realize o reino dos céus? Foi Deus. Deus é a base. Deus é o alicerce mais profundo sobre o qual todos os demais fundamentos vão ser lançados. Eu não posso lançar nenhum outro fundamento se eu não tiver essa rocha, que é Deus e que é Cristo. Acima disso, aí depois nós vamos lançando outros aspectos que nós vamos ver nas telas seguintes. Vamos avançar então para a próxima tela? Ainda falando então sobre o fundamento, sobre o alicerce ali do amor, da vida e da linhagem, se você observar, aqui eu já gostaria de fazer um parênteses, se você observar na figura, você vai ver que ali logo abaixo da linha que seria o solo, tem ali debaixo de cada uma das colunas fundamentais da estrutura do templo, as expressões amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. E aí sim você tem que perceber que isso é o alicerce das colunas? É o alicerce das colunas, esse é o fundamento do templo. Mas esses fundamentos estão baseados lá na base mais fundamental, Deus e Cristo. A seguir vem o quê? O segundo nível do fundamento é o amor verdadeiro de Deus. Então, o amor verdadeiro de Deus é o segundo fundamento. Eu tenho Deus como alicerce e o amor verdadeiro vem na sequência. Olhe para o templo da natureza do qual Deus disse, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Isso está lá no livro de Isaías. O poder motivador por trás da criação de Deus do universo sempre foi o amor verdadeiro. O objetivo era realizar o amor verdadeiro através de encontrar um parceiro, objeto com o qual ele pudesse compartilhar amor e receber beleza. O propósito de Deus ao criar o planeta Terra e os seres humanos sobre ela é encontrar os objetos que ele possa amar.
todas as coisas existem em pares. Esta é mais uma evidência que Deus criou o templo da natureza com amor, como seu tema central, como seu âmago, o núcleo central, objetivo central de cada ser existente no universo. Cada juramento no juramento da família chama as famílias para esta orientação fundamental, centrar no amor verdadeiro. E como a gente mencionou numa tela anterior, centrado no amor verdadeiro é aquilo que nós mencionamos 8 vezes ao longo do juramento. Nossa família centralizada no amor verdadeiro. Então, o amor verdadeiro de Deus é esse substrato que vem logo acima, né? Temos Deus como a base fundamental, aí o próximo substrato que eu preciso ter ali como alicerce para a edificação do templo da família verdadeira é o amor verdadeiro de Deus. Avançando para a próxima tela, o nível final, então, desse fundamento é o quê? Amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. São as consequências, são os resultados inevitáveis do estabelecimento do ideal original através do amor verdadeiro. Amor, vida e linhagem são os núcleos invisíveis da santidade, ligando todas as pessoas à fonte divina. Primeiro, Deus é o sujeito de amor, atraindo todas as pessoas para Ele mesmo, para que buscassem ao Senhor na esperança que possam encontrá-lo. Segundo, é a fonte da vida. Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E terceiro, Deus é a fonte da linhagem verdadeira. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Paulo lembrou os atenienses que Deus criou a humanidade para serem todos de um só sangue, sinalizando que todas as nações do mundo têm uma única origem divina. Então aí você vê que o fundamento da estrutura do templo está ali. Mais ao fundo, Deus e Cristo, um pouco mais acima, amor verdadeiro de Deus, e ali na base, já lançando as colunas para a edificação do templo, amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. E você vai ver que esses 3 aspectos se desenvolvem relacionados às 3 grandes bênçãos, o ideal original da criação. Mas vamos avançar para a próxima tela, que aí vai ficar mais claro para você. Então agora vamos edificar os pilares. Fizemos o substrato, fizemos o fundamento, fizemos o alicerce, então os pilares do amor da família, ou seja, os pilares do amor familiar. Uma família verdadeira é o templo visível de Deus. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, onde a natureza divina de Deus se torna manifestada. A substância de uma família verdadeira consiste das qualidades de amor de Deus que fluem entre os seus membros. Basicamente aquilo que a gente já estudou, a gente já mencionou nos itens do juramento, aqui a gente só está lembrando. Nós vamos ver aí que cada uma das colunas está relacionada com alguns itens do juramento especificamente. Então vamos ali. Amor de filhos, amor de irmãos, amor conjugal e amor paternal, esses são os pilares do templo familiar. Pela combinação do amor dos filhos com o amor dos pais, podemos descrever basicamente o quê? 3 pilares, cada um deles expressando uma qualidade específica, peculiar, diferente, única do amor de Deus. Cada um erigido em um dos 3 fundamentos invisíveis do amor verdadeiro, da vida verdadeira e da linhagem verdadeira. O juramento da família nos orienta, então, na edificação desses pilares quando desenvolvemos e praticamos estes amores. Aqui ainda está um pouquinho conceitual, então vamos avançar para a próxima tela que você vai entender isso melhor e na prática observando o juramento. Na família, o amor dos pais por seus filhos carrega a mais íntima semelhança com o amor de Deus, ou seja, nós estamos falando aqui na relação pais e filhos. O amor vertical, essa relação é fundamental, essencial. Nosso pai sempre disse que a grande e fundamental verdade do universo é que Deus é os nossos pais e nós somos os seus filhos. E nessa conexão, a primeira coluna se estabelece. Se você ler ali na primeira coluna, está escrito amor incondicional e imutável. E lá no alto da coluna você vai encontrar amor verdadeiro de filhos e de pais. Então, o amor verdadeiro que tem lá na base dessa coluna, a palavra amor verdadeiro, ela é o alicerce dessa coluna, e ele vai gerar o amor incondicional, que vai resultar o quê? No amor verdadeiro na relação entre pais e filhos. Essa é a primeira e fundamental coluna dessa estrutura do templo de Deus, ou seja, a família verdadeira. O amor paternal de Deus é incondicional e imutável. Nossa resposta como filhos de Deus é expressa como fidelidade, também é expressa como devoção e também se expressa como gratidão.
Os pais que experimentam as alegrias e desapontamentos ao educar os seus filhos podem, com muita proximidade, conhecer e experimentar o coração de Deus, no nível que não é disponível para aqueles que não são pais. Ou seja, esse tipo de coração paternal de Deus é difícil até mesmo para a gente explicar para uma pessoa que não tem os seus próprios filhos, porque ele não pode ter a experiência desse tipo de coração. Por outro lado, o amor de um filho é o amor mais responsivo, ele está mais no sentido de responder como um objeto em relação ao amor recebido dos pais. Um filho basicamente aprende o amor diretamente do exemplo dos seus pais. Através de seus pais, o filho forma sua primeira imagem de Deus. Então, assim, desta forma, o circuito do amor dos pais e dos filhos vai formar o primeiro pilar do templo familiar, manifestando o amor verdadeiro de Deus. Se você observar ali um pouco mais detalhadamente, numa análise aqui, a gente pode concluir então que essa primeira coluna, baseada no amor verdadeiro, sendo o amor incondicional e imutável, tendo como resultado lá no seu ápice o amor verdadeiro de filhos e de pais, nós vamos nos lembrar do que é demandado de nós lá na primeira bênção, quando estudamos do princípio divino, aquela demanda de frutificar ou crescer, a perfeição individual, a conexão entre nós seres humanos e Deus, numa conexão entre mente e corpo, tornando-nos a imagem e semelhança individual de Deus. Essa conexão de coração numa relação de pai e filho. Vamos avançar para a próxima tela aí que a gente já vai para a próxima coluna. Amor altruísta e sacrificial, a segunda coluna apoiada na vida verdadeira, esse amor pelos outros é o segundo pilar do templo familiar, desse templo de Deus. A vida verdadeira de Deus é caracterizada, então, pelo investimento e o sacrifício contínuo. Esta tradição é primeiramente aprendida lá na família, ou seja, nós aprendemos aquela premissa do amor verdadeiro, que o amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Relações entre irmãos e irmãs na família é o lugar de treinamento, é a oficina de aprimoramento para que a gente possa aprender e aperfeiçoar, amar todas as pessoas ao nosso redor. A este respeito, o juramento número 3 ensina especificamente sobre formar laços íntimos de uma família verdadeira. Se você não se lembra, lá no item 3 a gente diz que nós vamos realizar perfeitamente os 4 grandes reinos do coração, as 3 grandes realezas e o reino da família real. Ou seja, as realidades de amor filial, fraternal, conjugal e paternal, e as realezas de 3 gerações vivendo juntas, ou seja, os filhos, os pais e os avós. E especificamente o juramento número 4 estende esse relacionamento para uma família mais ampla da humanidade, quando a gente fala lá de criar uma grande família em nível cósmico, o ideal original da criação dos pais celestiais. E especificamente lá no juramento 5, quando nós promovemos, ou pelo menos nos comprometemos em promover a unidade da família humana, tanto no mundo espiritual na posição como sujeito, e aí o mundo físico na sua posição objetiva. A forma, então, de vida de Deus se torna nossa forma de vida familiar. Esta é uma vida pública de viver para o benefício dos outros, que não conhece nenhum limite. Então, olha que interessante. Nós estamos falando aí que a vida verdadeira nos propicia essa experiência de praticar o amor altruísta, de experimentar o amor sacrificial, aquele viver para o benefício dos outros. E aperfeiçoando, construindo essa coluna, estabelecendo esse pilar do amor familiar, nós vamos ter como resultado o estabelecimento do amor verdadeiro entre irmãos. Fundamental para que depois, nos diferentes níveis, dos diferentes escopos da vida humana, nós possamos também aperfeiçoar os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar agora sobre a terceira coluna ali, sobre a linhagem verdadeira, amor puro e absoluto, que vai ter como resultado final amor verdadeiro conjugal. Então, o amor verdadeiro conjugal é o terceiro pilar do templo de Deus familiar. A linhagem verdadeira de Deus é manifestada no amor absoluto, puro, entre esposo e esposa, numa família verdadeira, abençoada por Deus, os pais celestiais. O matrimônio é o único e imutável relacionamento que manifesta a vida interior de Deus. Ele cria um elo inquebrável da linhagem de Deus através de gerações. O juramento 8, ele elucida de forma plena e completa isto como o ideal de Deus dos seres humanos, unidos em amor. Está lá no finalzinho, quando a gente fala pelo ideal da unidade entre os pais celestiais e o homem. Isso, claro, centralizado no amor verdadeiro. E o juramento número 7 discute a linhagem original.
ensina um entendimento sobre amor e matrimônio que protegerá a pureza da juventude. A gente fala lá sobre amor verdadeiro sendo aquela premissa baseada no viver para o benefício dos outros, e aí o resultado disso seria o quê? O 7º juramento fala lá sobre o mundo da cultura do coração conectado com a linhagem de sangue original. Então eu passo inevitavelmente pelo relacionamento conjugal, aonde nós buscamos construir e edificar esse pilar do amor familiar de amor puro, amor absoluto, no que diz respeito à relação entre homem e mulher. O resultado disso, então, lá no alto é amor conjugal verdadeiro. Vamos avançar para a próxima tela? Então, uma família que pratica esses valores da família verdadeira se torna um templo de Deus em sua unidade familiar. As pessoas podem ver um reflexo claro, como se fosse olhando para um espelho. Como disse lá Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então a família verdadeira é a base de 4 posições, o fundamento de 4 posições, onde tem lá Deus, os pais, o homem e a mulher, os filhos, e esta estrutura está em perfeita unidade. Tais famílias são a imagem e substância do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita unidade. Então, ali no topo de tudo isso, você encontra a família verdadeira. O que é a família verdadeira? É a estrutura que foi estabelecida, fundamentado nesses 3 pilares. O pilar do amor incondicional e imutável no que diz respeito ao amor verdadeiro de pais e filhos. O pilar de amor altruísta e sacrificial relacionado ao amor verdadeiro entre irmãos, ou seja, o amor fraternal. E ali o amor verdadeiro conjugal apoiado no pilar do amor puro e do amor absoluto. Então, aí o resultado disso, lá no topo, está a família verdadeira. E o que nós acabamos de dizer é exatamente a parte superior, a imagem e substância de Deus. Essa família se torna o reflexo visível, a manifestação substancial, a substância das características dos atributos invisíveis de Deus se tornam substancialmente manifestados nesta estrutura da família verdadeira. Tá claro? Vamos avançar para a próxima tela? O reino do céu. Esse é o nosso objetivo, desde o início dessa discussão, desde o momento que nós começamos a estudar o item 1 do juramento, como a gente mencionou lá, né? Buscar estabelecer, jura estabelecer o reino do céu na terra e no céu. Quando famílias verdadeiras se multiplicam na terra, elas criarão uma nação de famílias verdadeiras e, finalmente, um mundo de famílias verdadeiras. Então, todo o cosmos se tornará o templo de Deus, cumprindo a promessa do Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, se você olhar ali no esquema, a parte que representa ali o telhado, você vai observar que está escrito ali, realidade do reino de Deus na terra, e na outra parte ali, realidade do reino de Deus no céu. Aquilo que a gente prometeu lá no juramento número 1, estabelecer o reino dos céus na terra e no céu, era sempre o alvo, sempre foi o objetivo inicial, que a gente também lá no finalzinho, no item 8 do juramento, como a gente acabou de mencionar ali anteriormente, a gente fala como um aspecto de conclusão que nós vamos realizar a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus, na terra e no céu. Então esse é o alvo final, como está ali no Apocalipse, né? A gente colocou até ali no gráfico a mesma estrutura. Novo céu e nova terra, baseado no capítulo 21 do Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, a estrutura do reino dos céus abrangendo o cosmos, ou seja, abrangendo a realidade espiritual e também a realidade física. Esta esperança escatológica, ela não é obtida por um ato unilateral do poder sobrenatural de Deus. Então, como alguns cristãos esperam, a cidade vindo pronta, a nova Jerusalém vindo do céu pronta, estabelecida, isso é uma ideia utópica e mitológica. Na verdade, está bem claro nessa estrutura que a gente está estudando ao longo do juramento, e principalmente nesse modelinho que tem aí na tela, você percebe que essa edificação do reino do céu se dá através do meu empenho, do seu empenho, do nosso empenho como famílias, buscando nos tornarmos famílias verdadeiras, famílias que representam a imagem e substância de Deus. Então, caso contrário, Deus teria feito isso há muito tempo atrás. Ao invés, são os seres humanos que fazem de si mesmos o lugar da moradia de Deus. Quando todas as famílias da terra se tornam templos de Deus, então, de fato, elas constituirão o reino de Deus, tanto na terra como no céu. De fato, quando todas as famílias do mundo se tornam famílias verdadeiras, o reino de Deus também se tornará uma realidade.
Então essa ideia de que o reino dos céus, o reino de Deus, a promessa de Deus ao longo de toda a Escritura, passando desde o Velho Testamento até mesmo por todo o Evangelho, ainda as pessoas nos dias de hoje acreditam que isso será uma manifestação unilateral, o exercício do poder de Deus. E na verdade não é. Depende de cada um de nós. Quando cada uma das nossas famílias, quando todas as famílias do mundo se tornarem de fato famílias verdadeiras, aí sim nós poderemos caminhar para aquilo que está descrito ali no Apocalipse, para aquilo que está descrito em todo o capítulo 21, construir o reino dos céus na terra. Vamos para a próxima tela? Então, como está lá no Apocalipse, eu vou ler essa passagem só para concluir aí o nosso raciocínio. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa de Deus, mas é uma promessa que é factível a partir do momento que eu entendo essa estrutura. Deus é a nossa base. O amor verdadeiro de Deus é o alicerce. As colunas são erigidas na estrutura do amor, da vida e da linhagem verdadeira, concluindo que o amor incondicional e imutável vai desencadear a relação entre nós, filhos, e Deus, os nossos pais celestiais. O amor altruísta e sacrificial, o viver para o benefício dos outros, vai permitir que nós nos tornemos de fato, substancial e concretamente, irmãos e irmãs, filhos dos mesmos pais. E as relações conjugais, o estabelecimento do ideal da linhagem verdadeira através do amor puro e absoluto de um homem e de uma mulher, abençoado por Deus. Aí a família verdadeira, a imagem e substância de Deus, a realidade do reino de Deus na terra e no céu, se estabelecerá de fato, concretamente. É minha, é sua, é nossa responsabilidade. E o juramento nos dá essa possibilidade. Avançando para a próxima tela, volto a enfatizar a importância do juramento da família. Você tem que acalentar esse conteúdo. Ele é um texto sagrado, trazido pelos verdadeiros pais, entregue para que cada um de nós, famílias abençoadas, possamos ter aí a receita, os ingredientes, o material necessário para que cada um de nós possamos construir o reino dos céus. Que a minha família, que a sua família, que cada uma das famílias de todo o mundo possam se tornar de fato, como os verdadeiros pais sempre apregoaram e apregoam até os dias de hoje, os blocos construtores do Tionilguk, do reino dos céus na terra. Adiu! Esse era o conteúdo que eu gostaria de compartilhar. Agradeço aí o seu desprendimento de concluir esse estudo com toda essa sequência, mas espero que tenha sido marcante, que nós possamos realmente sempre valorizar esse material. Eu já vou passando aí para a próxima tela, né? Concluindo essa sala virtual, essa sequência, essa série que a gente esteve estudando aí esse livro. Então, muito obrigado pela presença. Uma semana abençoada para todos. Agradeço. Tchau!